Olá, olá, boa tarde, 17 horas em São Paulo e nós estamos aqui na nossa live literatura, é isso mesmo, é a live com a literatura, um bate-papo, né? Embora seja uma live, tem aí os comentários para você falar e vamos lá, vai chamando seus amigos porque eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou chamando, né? Chamando os alunos, os ex-alunos, os colegas de trabalho e vamos convidando as pessoas, né? Vamos lá, olha só, tem bastante gente aqui para a gente convidar, né? Bastante mesmo. Então vamos convidá-los. Vamos lá, falando que eu tô aqui ao vivo, né? E hoje é um dia especial. Vamos lá, vamos chamando as pessoas, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui comigo. Quem é que já chegou? Ah, as pessoas estão chegando. Olha, se não tiver o comentário, às vezes eu não consigo identificar, não, só pela foto, viu? Porque realmente a foto ela fica pequenininha. E eu vou ajeitando aqui, então, ó, né? A gente tem que ajeitar o cenário, tem que ajeitar as coisas. Vamos lá, né? Cadê meu público? Cadê as pessoas? Vou continuar chamando aqui mais um pouquinho. Vamos lá, né? Vamos lá. Me ajudem aí também, vão chamando, né? Tem várias pessoas aqui, olha que bacana. Vamos lá. Vamos convidar. Tem amigos, tem professores, tem muita gente bacana aí. Vamos chamando, vamos chamando. Olá, Gustavo, tudo bem? Tudo bem? Tô aqui falando, né? Vamos chamando as pessoas que eu tava fazendo exatamente isso. Você está bem? Fala comigo. Boa tarde. Cadê seus colegas? Olá, Nath, tudo bem? Tudo bem? Vamos convidando as pessoas aí. Hoje o nosso assunto é arcadismo. Eu coloquei na arte arcadismo, também bem conhecido como neoclassicismo, né? Então nós já estudamos um pouquinho sobre o clássico. Hoje é o neoclássico. O que é neo? Novo, né? Língua portuguesa, o novo classicismo. Então vamos lá, né? Tô esperando mais um pouquinho aí as pessoas chegando. Enquanto isso, Gustavo, que é meu aluno, você quer já deixar aí alguma colocação, alguma dúvida, alguma coisa que você já queira perguntar dessa live, né? Então pode ir falando, viu? Vai, vamos falando, né? Vamos lá. Muito bem. Natália também. Natália, cadê a Aninha? A Aninha é aluna de segundo ano, hein? Fala pra ela que eu estou chamando. Ela tem que vir assistir essa live hoje. Nosso bate-papo, né? Então vamos lá, ó. Vou ensinando aqui pra vocês. Deixa eu ver quem mais. Pra gente ir convidando, né? Vamos chamando todas as pessoas aí que vocês conhecem, né? Vamos convidando, né? Vamos lá. Você sabe que a gente marca às 17, né? E aí o povo chega às 17h10, 17h20, mas nós estamos aqui e vamos começar então a nossa live. Vamos falar hoje do arcadismo ou neoclassicismo. Também tem um outro nome, setecentismo. Você tem quinhentismo, século XV, seiscentismo, século XVI, setecentismo, século XVII, né? Deixa eu ver aqui. Gustavo disse que no momento não. Ah, então tá bom. Obrigada, de nada. Olha só, vou começar então a nossa live enquanto as pessoas vão chegando. É sempre muito bom a gente começar com alguma leitura, né? E o que nós temos assim de literatura no arcadismo, no neoclassicismo? Os sonetos, lembra dele, hein, Gustavo? Os sonetos, aquela estrutura 4-4-3-3. O que é isso para quem tá chegando agora ou vai assistir depois? Ah, essa é a boa notícia. A live fica gravada, depois você pode assistir com calma, pode reler, mas vocês não vão sair daí não, vocês estão aí, fiquem aqui, né? Então, aí a boa notícia é que depois você pode rever, tirar dúvida, escrever, anotar, né?
ter como uma aula mesmo, né? Porque aqui é uma mistura, é aula, é bate-papo, é tudo junto e misturado, tá bom? Mas a boa notícia é essa, né? Então, os sonetos, eles são sonetos que têm uma estrutura própria, né? Que eu falo, a sua estrutura técnica mesmo. São 4 estrofes e elas têm, assim, a quantidade certa de versos. Então, na primeira estrofe são 4, na segunda 4, na terceira 3, na quarta 3. Então, por isso que eu brinco esquema tático 4, 4, 3, 3. Isso se chama soneto. Essa medida ela começou lá no classicismo que a gente já falou. Camões se utilizou muito disso, né? Veio a medida nova, que são os versos alexandrinos, versos de 10 sílabas. E aí, essa estrutura, então, ela vai fazer parte aí do barroco, vai fazer parte do arcadismo e até hoje, tá bom? Só para lembrar um pouquinho. Então, vamos ler aqui. Eu tirei alguns trechos, alguns sonetos, coisas assim, bem bacanas para a aula de hoje. Olha só, vou começar aqui com poemas de Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa é o nosso escritor brasileiro que inicia esse movimento no Brasil, né? Eu sempre falo na aula de literatura que cada movimento começa com um livro, com um autor, com uma data. É um marco. Não quer dizer que o outro movimento acabou, que acabou o barroco. Não é isso. Mas o que predominou foi o arcadismo. Então, Cláudio Manuel da Costa, ele abre esse período literário com essas obras, e aí tem um soneto dele que eu vou ler um trechinho aqui para começar nossa aula enquanto os outros estão chegando. Cadê os outros, né? Tá todo mundo hoje sextando, né? Geralmente a gente faz a live na quarta, eu acho que é um dia bacana também. Mas hoje sextou, né? 5 da tarde, mas tá bom, vai ser bom também. Então esse poema diz assim: torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna a pôr nestes oiteiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte, rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto que chega a ter mais apreço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descansa a louca fantasia, e o que até agora se tornava um pranto se converta em afetos de alegria. Eu li o soneto todo, porque assim, além de ser do Cláudio Manuel da Costa, que abre esse movimento literário, ele tem toda a essência do que os poetas desse período queriam. Então, o que eles queriam expressar? Qual era o sentimento? O sentimento de uma vida simples, pastoril, uma vida assim, fora assim da cidade, né? Aí você vai ter um termo que é o fugere urban, né? A fuga da cidade. E eu vou tratar de alguns termos aqui que fala sobre a expressão e a linguagem desse movimento acadêmico chamado arcadismo ou neoclassicismo, tá bom? Por que neoclassicismo? Porque lembra o classicismo que nós estudamos. Nós tivemos 2 lives, lembram? Uma live que foi Double, falando sobre o teatro clássico com a professora Ana Carolina Longano, né? Que eu brinco sempre, vulgo Carol, minha sobrinha, né? Ela é dramaturga. E nós falamos um pouco do teatro clássico, dessa estrutura. E também o classicismo foi marcado pelo soneto e pela figura de Camões, certo? Então, quando Camões morre em 1580, e Dom Sebastião também ele vai lá para a Guerra de Alcasquibir e acaba, né, sendo morto, e aí tem um mito que a gente comentou também, a gente já vai começar um outro período literário que é o barroco, né? Olá, boa tarde, coordenação chegou? Cheguei chegando. Seja bem-vindo, é isso aí. Então, tô começando aqui, já li um soneto, tô começando aí um pequeno panorama lá atrás, que nós falávamos do barroco, né? Então, você tem o barroco, aí vem o momento da contradição, né? Que eu comentei com vocês na live anterior. Então, o barroco ele vai ser o momento dessa contradição, a fé com a razão. A gente vai ter a reforma e a contra-reforma religiosa. A gente vai ter um homem que já quer, sabe, pensar, um homem que busca a ciência, que busca o entendimento. É o homem que busca o carpe diem,
né, o aproveitar o dia, mas ao mesmo tempo ele também se sente culpado, ele está preso numa fé, numa religião. E tudo isso é expresso na arte, na cultura, na arte. Quando eu falo de arte é no geral, né? Arte é pintura, cultura, enfim. Bom, então o barroco a gente traz esse panorama, certo? Você tem aí o momento da razão, do teocentrismo com o antropocentrismo, as coisas são contrárias, né? Então o barroco assim ele acaba tendo toda essa mistura. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho dele, porque no Brasil a gente teve o barroco tardio. Então, por exemplo, em Minas, que a gente vai falar hoje, Vila Rica, onde você tem assim várias igrejas e você tem as obras do Aleijadinho, terminaram já entrando nesse período do arcadismo, já era um outro período. E a gente vai falar também dos Inconfidentes. Lembrei agora que a minha coordenação, meu padrinho, né, Domingos da Live Literatura, ele perguntou na live passada sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho deles, tá bom? Mas vai chamando aí mais pessoas. Eu tô sentindo falta de outros alunos. Vamos lá. Porém, né? Como eu sempre brinco, né? O Gu tá sempre aqui, a Nath também. Uma vida vale mais que o mundo todo, né? Esse é um princípio, é um versículo bíblico, mas eu acho que tem tudo a ver com a nossa sala de aula. Se tiver um aluno, né? Olha só. Pensando nisso, né, hoje eu tive aí um plantão de dúvidas e eu conversava com uma das alunas, a Maiara, né? Desculpa aí, Maiara, tô te colocando aqui, mas tem várias Maiaras, ninguém sabe qual é a Maiara. E ela comentou, né, sobre o projeto de vida, sobre o que ela quer fazer, e eu falei para ela, olha, eu também queria fazer direito, né, cursar, né, fazer as coisas direito, eu queria cursar direito. E no fim eu tô aqui hoje, eu sou a sua professora, né? E eu tô fazendo aquilo que eu amo, que é a literatura. E hoje é a live literatura, certo? Voltamos lá então pro barroco, voltemos, falemos um pouquinho então desse finalzinho do barroco, porque vai entrar o arcadismo. Bom, vamos pensar um pouquinho no contexto histórico, o que estava acontecendo no país, o que estava acontecendo no mundo. Quando a gente fala de literatura na escola, no ensino médio, nós temos que falar sempre da literatura de Portugal e Brasil, certo? Nesse momento do arcadismo, nós já temos os nossos literatos, os nossos escritores. Eles são influenciados pelos filósofos, pelos pensadores, pelos escritores europeus, certo? Mas já começa a ter uma característica nossa, são os nossos escritores. Então a gente sai um pouco lá do barroco, daquela literatura que no Brasil era só de informação, que eram as cartas, os depoimentos, os relatos de viagem, para a gente entrar um pouquinho agora nos poemas, nos nossos poetas. Cláudio Manuel da Costa, que eu já falei e li já um soneto, e o Tomás Antônio Gonzaga aqui no Brasil, tá? Em Portugal nós temos também grandes referências. Você já ouviu falar no Bocage? Você, meu coordenador, né? Então, olha, Bocage, ele ficou muito conhecido, né? Porque falavam que ele era como o Gregório de Matos. O Gregório de Matos tinha um apelido de Boca do Inferno, né? No caso do Bocage era o Boca Suja, por conta de ter, assim, muito erotismo nos seus poemas, né? Então ele ficou muito conhecido por isso. Mas a grande verdade é que ele é um grande escritor e tem grandes poemas também, tem grandes sonetos, né? E é claro, é muito carregado de um erotismo. E aí eu lembrei de uma aula que eu tive sobre ele no cursinho. Olha só como é que são as coisas, né? Então aí tem um dilema, Bocage, ele é árcade ou ele é pré-romântico? Né? E aí eu lembro direitinho, assim, como eu espero que um dia você se lembre de mim aqui. A professora falando, né? Olha, hoje quando você pegar o seu busão, você pode falar lá pro cobrador que você já aprendeu sobre arcadismo e sobre o Bocage. O Bocage é pré-romântico, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque nós vamos estudar o romantismo também, né? Então, olha quanta informação, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos ver quem tá chegando. Uhul, Inconfidentes. Eu tô achando que o meu coordenador tá querendo enforcar alguém. Porque ele gosta dessa história da Inconfidência. Você tá querendo enforcar alguém, coordenador? É isso? Que não seja eu, né? A minha pessoa linda, plena aqui.
né? Ou você tá na forca, né? Pelo amor de Deus, olha a figura de linguagem aparecendo aqui. Bom, vamos voltar um pouquinho. Então, lá no panorama, nós falamos do barroco, nós saímos dessa contradição, tá? O que está acontecendo no mundo? O mundo está entrando numa revolução. Lá na Europa, nós temos um movimento chamado Iluminismo, que nós já falamos um pouquinho. Quem são os iluministas? São os filósofos, são os cientistas, são homens além, digamos assim, do seu tempo, que eles não querem mais essa figura centrada, né, da igreja. Estou falando da igreja como centro mesmo de todas as coisas. Eles querem pensar, não querem mais só o teocentrismo. Eu quero ter razão, eu quero pensar, eu quero pesquisar, eu quero respostas que a fé, que a ciência de repente não me trazem. Então, os iluministas, eles também vão começar a fazer um movimento e pensar com relação ao que está acontecendo na política. Você tem o absolutismo, você tem a figura centrada do rei, você tem um poder centralizado, certo? Isso a gente estava falando lá atrás no barroco. Quando a gente já vai para esse momento do arcadismo, o que começa a acontecer? A burguesia, que já saiu, que já está crescendo, é um público que quer uma literatura diferente e é um público que não se conforma mais com o que está acontecendo na história, com a figura de um rei e o clero com privilégios. Aí você vai começar a época das grandes revoluções. Você tem a Revolução Francesa, você tem aqui no Brasil a Inconfidência Mineira, você tem várias revoluções acontecendo por conta desse momento político. Chega da figura do rei absolutista. Nós queremos agora ter poder e ter voz, né? E aí eu separei também mais um trechinho aqui pra gente ler, que vai falar sobre essa questão, tá? A gente tem que fazer um panorama histórico para entrar aí nos autores. Tudo bem até aqui? Quem chegou aqui, tem algumas pessoas que eu não consigo identificar, não ponho o nome, acho que é a Dani, né? Tudo bem, Dani? Bem-vinda. Olha só, abre aspas, né? Um trechinho que está no seu material didático do livro O Iluminismo e os Reis Filósofos. Abre aspas. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris solenemente a primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de que se tem notícia. Até então era como se o homem não existisse. É claro que isso não significa que esses direitos sejam respeitados. Às vezes, como ocorre hoje em dia, é sintoma justamente do contrário. Se uma declaração como aquela que produziu durante a Grande Revolução Francesa do século foi possível, se impôs como necessária para um grupo de entusiasmados revolucionários, foi por ter sido preparada por uma mutação no plano das ideias e das mentalidades. É Luiz Salinas Fortes, do livro Iluminismo e os Reis Filósofos, né? Fecha aspas, né? Ok? Então, os iluministas e as ideias de liberdade. Então, assim, olha, vamos fazer a declaração dos direitos universais, a declaração dos direitos, como está dizendo aqui, do homem. Então, assim, para você ter uma declaração do direito, então é porque não tinha, né? Então, são coisas para se pensar mesmo. Então, nesse momento, na história, na modernidade, está acontecendo isso. A Revolução Francesa, ela vem contra, né, todo esse sistema. E no Brasil também não vai ser diferente, algumas revoluções, algumas manifestações que nós tivemos, ok? Isso vai refletir na escrita. Por que eu estou falando isso? Porque o arcadismo, ele não vai vir com um texto carregado aí de uma crítica social. Não é o texto que vai ter isso, é o contrário. Os textos árcades, eles vão primar por uma vida simples, pastoril, no campo, né? E quem é o meu público, leitor, consumidor? A burguesia. A burguesia que está subindo e que não quer mais o rei no poder. Que é a mesma burguesia que depois vai ter uma outra conotação, né? Então, assim, os escritores, eles escreviam para esse público, pensando então numa vida mais simples e pastoril, tá? Isso é um panorama geral para quem tá chegando agora, né? De repente você caiu de paraquedas e fala, o que ela tá falando? Tô fazendo um panorama aí, falando um pouquinho do que estava acontecendo no mundo
no país, né, no Brasil e no mundo mesmo, com as revoluções. Então você tem a revolução comercial, o mercantilismo, você tem as grandes navegações, você tem aí um estado absolutista, né, o rei, a figura do rei, isso daí começa a cair, né, começa a cair um pouquinho. E aí você entra numa outra parte política e comercial. Então aí você tem a Revolução Francesa, você tem o período das reformas, ok? E é isso, né? Não adianta ficar falando muito aqui de história agora, porque aqui o nosso foco também é literatura. A gente já fala um pouquinho mais, tá? Então, as ideias iluministas, as ideias de igualdade, né? Você que estuda um pouquinho de história aí com a Revolução Francesa, a igualdade, liberdade e fraternidade, certo? Só que não era assim para todo mundo, não. Liberdade, igualdade e fraternidade, mas não era para todo o povo, não. Quem tá pensando nisso é a burguesia que quer tomar o poder, que quer que o rei saia, ok? Pensa nisso. Pensamento crítico, não tão romântico. Deixa eu ver quem tá me chamando aqui. Olá, Duda, tudo bem? Elô, oi, Lolo, que saudade. Dani, tudo bem? Tudo bem? Live a gente tem que ir falando e chamando, né? Senão você cansa, você sai, né? E não saiam daí, meus alunos, por favor. Vamos lá. Que mais? Bom, então as ideias que saem do século XVII para o século XVIII, a revolução as grandes revoluções, desculpa, tá? A Revolução Francesa, 1789, que também vai coincidir aqui com a Inconfidência Mineira, que meu coordenador quer que eu fale, né? Que ele fica perguntando aí. Então vamos lá, né? Você tem a figura do Tomás Antônio Gonzaga. Ele vai fazer parte aí desse movimento, a gente já vai falar um pouquinho dele, tá bom, coordenador? Segura aí. Vamos lá, então, tudo bem até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem chamar? Vamos lá, aproveita. Eu fiz só um panorama geral, vamos ler mais um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho. Vamos falar então aqui das características desse momento, então, literário. Então, o que os escritores vão falar? Eles vão escrever sobre uma vida simples, pastoril, eles vão falar, sabe? Eles querem uma vida tranquila no campo. Guarda muito bem isso, que é o fugere urbe. Você já ouviu falar nesse termo? É latim, fugere urbe, né? Fuga da cidade. Você tem também uma outra palavrinha que sempre aparece aí em vestibular, ensino médio, Enem, que é o aurea mediocritas. Você já ouviu falar nisso? Que é uma vida medíocre, mas não é medíocre no sentido pejorativo. É uma vida assim, pobre, simples, humilde. Isso daí vai contra o que está acontecendo com o rei e com a nobreza. Então, os revolucionários, os iluministas, eles estavam indo contra todos esses desmandos dos reis, os gastos, o luxo, a vida de luxo do palácio do rei. A Revolução Francesa, ela nasce nesse contexto, né? O povo passando fome e o rei gastando adoidado, né? Vamos falar assim, tá? Numa linguagem mais simples, tá? Vamos lembrar que aqui é uma live, é um bate-papo. E o meu foco também é o ensino médio, né? Nono ano, primeiro ano. Então, a gente não se aprofunda muito também por conta disso e por conta do tempo, tá? Então, essa vida simples, esse fugere uber, essa áurea mediocritas, ela tá nesse contexto. Então, é uma forma mesmo de protestar contra o que está acontecendo através da literatura, tá? Então, vai ficar mais claro isso conforme nós formos lendo, ok? Você tem também o carpe diem, que já estava lá no barroco. Aproveite o dia, né? Esse capismo que a gente fala. Então, aproveite bem o seu dia, ok? Vamos lá, vamos aproveitar bem o nosso dia. Vamos lá. Ah, laissez-faire. É isso mesmo, coordenador. Laissez-faire, laissez-passer. Deixa aí, deixa passar. Muito bem. É a história mesmo da Revolução Comercial, né? Tem que ter uma abertura econômica. Porque a burguesia vai começar a crescer e eu preciso escoar esse material, eu preciso crescer, eu preciso vender, eu preciso comprar, então deixa aí, deixa passar. Muito bem, tá vendo? Eu tô afiada. Que mais? O barroco influencia na Inconfidência, assim como o iluminismo francês influencia no barroco. Tudo isso, muito bem. Olá, Gabi, tudo bem?
É isso mesmo. Então, assim, como eu estava falando, coordenação que colocou aqui Domingos, o barroco no Brasil já é um barroco tardio, certo? Porque quando o barroco está acontecendo em Portugal, quando o barroco está acontecendo na Europa, o Brasil ainda está nesse período da colonização. Então aqui vai ser um pouquinho mais tardio e vai coincidir justamente com essa linha aí de pensamento dos Inconfidentes, da Revolução. Então já é um pouquinho Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, eles vão pegar mesmo essas influências mesmo, tá? Então é tudo isso, tem tudo a ver, tá certíssimo, né? Quem mais? Vamos lá. Ah, eu não tô vendo um coração, pelo amor de Deus, né? Eu quero coração nessa live. Chamem seus amigos, gente, chamem seus amigos. Vamos lá. Vamos ler mais um texto, né? Live é assim mesmo, ó, ao vivo a gente prepara, a gente lê, vamos lá. Olha só, tem um aqui bem bacana que vai falar um pouco aqui dessa linguagem. Eu já li um soneto, eu vou ler mais um aqui, cadê? A gente tem o Tomás Antônio Gonzaga, que é a nossa referência, né? Olha só. É a Lira 77 do Tomás Antônio Gonzaga. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia. Vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram meu casal e o manso gado, nem tenho aqui me encoste um só cajado. Para ter que te dar é que eu queria, de mor rebanho, ainda ser o dono. Prezava o teu semblante, os teus cabelos, ainda muito mais que um grande trono. Agora que te oferte já não vejo, além de um puro amor, de um são desejo. Se o rio levantado me causava, levando a sementeira a prejuízo, eu alegre ficava, apenas via na tua breve boca um ar de riso. Tudo agora perdi, nem tenho gosto de te ver-me, ao menos compassivo rosto. Ah, minha bela, se a fortuna volta, se o bem que já perdi alcance e provo, por essas brancas mãos, por essas faces, te juro renascer um homem novo, romper a nuvem que os meus olhos cerra, amar no céu a Jove e a ti na serra. Então aqui, esse poema aqui do Tomás Antônio Gonzaga, ele relata um pouquinho aqui como que é essa vida simples, essa vida no campo, essa vida do pastor mesmo de ovelhas, né? E como que ele queria estar com a sua amada. Aqui volta a mulher, a figura daquela mulher idealizada lá do classicismo, que é a mulher inatingível. Eu amo, mas eu não posso. Ela é de uma outra classe. Ela não vai ou ela não pode, né, sucumbir a esse romance e ficar comigo. Então aparece essa figura novamente da mulher idealizada. Agora, uma característica bacana assim que tem no arcadismo os nomes, eles vão sempre aparecendo. Então, por exemplo, você tem a Anise com Bocage, você tem a Anise com o Cláudio Manuel da Costa, o mesmo nome. Então, assim, você não tem assim várias mulheres, né? Você tem assim como se fosse a mesma, né? Porque ela não é uma caricatura, mas é uma simbologia. Então, a mesma figura, né? A mulher inatingível, a mulher ideal, aquela mulher com que eu quero passar o resto dos meus dias, mas eu não posso, tem algum impedimento. Então, isso apareceu no clássico, aparece aqui no arcadismo e vai aparecer no romantismo também, tá? Então, quando vocês forem ler, estudar poemas assim do arcadismo, vocês vão ter essa percepção que aparece sempre assim da mesma forma. Isso são técnicas, tá? Não é plágio, não é cópia, não. São técnicas. E às vezes você acha que é uma cópia, você não se atenta nisso, tá? Então é uma característica, né? No caso da Marília, é a Marília de Dirceu. Tomás Antônio Gonzaga, ele teve um romance com uma jovem que tinha 16 anos, né? E essa jovem foi a inspiração para os seus poemas. Olha só, estamos falando de amor, né? Tem que falar um pouquinho de tudo, tá? A Maria Doroteia. A Maria Doroteia, ela é a Marília de Dirceu. E ele se coloca como Dirceu. Você vai achar esse nome em outros poemas também. Mas a Marília de Dirceu, ela é extremamente conhecida, tá? Então, mais um panoramazinho aí.
tá bom? Para não ficar tudo muito didático também, a gente vai puxando os assuntos e ver o que vocês querem falar. Deixa eu ver aqui. A Gabi tá aqui. Oi, Gabi, tudo bem? Vamos lá. Coordenação. Os sermões de Padre Vieira influenciam os inconfidentes. Oi, Mi, tudo bem? Os sermões do Padre Vieira, ele vai, vamos dizer assim, vamos pensar um pouquinho aqui na sua pergunta, que ela é muito pertinente. O Padre Antônio Vieira é aquele clássico que a gente fala como Tomás Antônio Gonzaga, né? Como Cláudio Manuel da Costa. Um pé em Portugal, um pé no Brasil. Então, o Padre Antônio Vieira, ele veio para o Brasil pequeno e ele escrevia muitos dos seus sermões justamente para falar num contexto, digamos assim, não só religioso, né, mas um contexto crítico, para criticar mesmo o que estava acontecendo com as classes sociais. Então, se você for pensar por aí, coordenação que perguntou, sim, os sermões eles podem ter influenciado, mas nessa questão mesmo do caráter, da moral, dos bons costumes, que era o que o Padre Vieira falava e atacava, e ele criticava. Tanto que ele também foi muito perseguido, porque ele era contra a extinção, a perseguição, a matança dos índios. Então, os textos, sim, eles são influenciadores, não tenha dúvida disso, tá? Agora, os nossos autores do arcadismo, os nossos autores, eles foram buscar uma inspiração também na Europa. Não simplesmente eles foram buscar, eles estudaram lá, eles foram estudar em Coimbra, por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga mesmo. Então, quando eles voltaram para o Brasil, eles voltaram cheios das ideias iluministas, revolucionárias, de todo esse contexto que nós falamos, da liberdade, da fraternidade, da igualdade. Então, eles voltaram com tudo isso. Agora, dizer que são só os sermões, eu não diria, tá? Mas tem uma influência por essa questão da crítica social, da crítica mesmo social e política, tá bom? Não sei se ficou claro, se não você pergunta aí mais uma vez, tá bom? É só ele que pergunta, e os demais, hein? Vamos lá, Duda, pergunta aí, Nath, Mi, que também tá me assistindo, né? Senão ele vai monopolizar. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer uma double live, viu, Domingos, padrinho? A gente faz uma double live, aí a gente faz um debate aqui, vamos marcar. Fechou? Põe aí pra mim. Gente, live é assim mesmo, né? Vou voltar pra quem chegou agora, né? A gente vai, volta, lê um pouquinho, faz um bate-papo, porque assim, tem que ser um pouquinho diferente da sala de aula. Aqui, ó, não tem lousa, giz, tem lousa, né? Mas não tem o canetão. Porque a ideia não é que seja aquela aula totalmente didática, fechada, ó, agora vamos abrir no livro tal, vamos ler tal poema, mas é que seja isso, uma coisa descontraída, leve, né? E você vai, assim, aos poucos, você vai fazendo as conexões, você vai linkando uma coisa na outra, tá bom? Tudo bem? Uhul! Então, ó, voltando um pouquinho aí para quem chegou agora. Nós estamos falando do neoclassicismo. Neo é novo. Então, o que os clássicos eles faziam? Eles faziam um retorno para a Grécia antiga, certo? Para o clássico, para os filósofos, para os pensadores antigos. No arcadismo, nós vamos ter também esse retorno, mas ao mesmo tempo nós vamos ter coisas novas, advindas do iluminismo, do pensamento mesmo filosófico, já explodindo em toda a Europa, aquele homem que não quer mais só ter a fé, que ele não tem só Deus no centro das coisas, mas ele também é antropocêntrico, então ele também quer pensar, ele também quer pesquisar, ele também quer ter as suas descobertas. Ao mesmo tempo, o mundo está passando por toda uma revolução comercial, a burguesia tá subindo, tá querendo poder e tem um rei ali que eles querem derrubar. Aí você tem a Revolução Francesa e começam os períodos das grandes revoluções, tá? Refiz aí o panorama para quem chegou agora, pra gente voltar um pouquinho aqui na nossa leitura, tá certo? Tudo bem até aqui? Né? Vamos lembrar, estamos falando do neoclássico, tá? É o novo clássico, tudo bem? Então eles voltam também com os sonetos,
É o que vai predominar. Não é que não tivesse prosa, relato, outros textos literários, mas a predominância são dos poemas. Tudo bem? E o meu público, a burguesia, ok? Quem é esse público? É um público, não é que o burguês ele vai optar por uma vida simples, mas quando o poeta ele fala dessa vida simples no campo pastoril com a mulher amada, né? É uma crítica ao que está acontecendo com o poder do rei, com a nobreza, com o clero, com o rei, ok? Ficou claro? Então, tá bom, não é? São esses valores. Então, aí você tem o Carpe aproveite o dia, o Fugere Urben, né? A fuga da cidade para o campo, que eu já li aqui em alguns poemas aqui para quem chegou agora. Você tem a Aura Mediocritas, essas palavrinhas sempre aparecem em provinhas, não é para você decorar, mas é para você entender, tá? Que é essa vida simples, ok? Tudo bem? E as ideias iluministas, tá? Bom, escritores. No Brasil, eu já falei, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que são as nossas referências. Mas você tem também Portugal, né? Que é Bocage, que eu também já falei um pouquinho dele. E que ele é também considerado aí uma transição, tá? Ele tá entre o Arcade e o Romântico, que é a próxima escola literária, o romantismo, tá? E não é romantismo de beijinho, não, tá? O romantismo aqui de literatura tem uma outra conotação, tá bom? Aí eu queria pegar aqui um trechinho também, que eu separei para vocês, dessa figura. Perguntas, vamos lá. Tá tudo muito quieto aqui, hein? Vamos lá. Você tem que perguntar, falar, né? Vamos ver aqui mais um pouquinho. Quando, abre aspas, quando cheios de gosto e de alegria, estes campos de viso florescentes, então me vêm as lágrimas ardentes, com mais ânsia, mais dor, mais agonia. Aquele mesmo objeto que desvia do humano peito as mágoas inclementes, esse mesmo em imagens diferentes, toda a minha tristeza desafia. Se das flores a bela contextura esmalta o campo na melhor fragrância, para dar uma ideia de ventura, como, ó céus, para os ver terei constância, se cada flor me lembra a formosura da bela causadora de minha ânsia, né? Da bela causadora da minha ânsia, a minha amada, né? Eu não posso, é a mulher idealizada. Eu quero, mas eu não posso, tá? Lembra? Falei isso também lá atrás, para quem está chegando agora. No arcadismo vai continuar essa figura da mulher idealizada. Ela aparece aqui no poema, ela é um sonho. Eles querem, mas eles não podem. Ela vai aparecer no romantismo também, tá? Tudo bem? E são as musas inspiradoras, né? No caso de Tomás Antônio Gonzaga é a Marília de Dirceu. Tudo bem? Vamos lá, perguntas? Até aqui, nada? Deixa eu já te dar algumas dicas, ó. Eu falei do Bocage, né? Tem mais um trechinho dele aqui, ó. Vamos ver. Venha, Marília, vem lograr comigo destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza, quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Olha só, vem, ó, Marília, né? Tá lá com Bocage, escritor português. E a mesma Marília vai aparecer aqui nos versos do Tomás Antônio Gonzaga, tá? Mas ele se inspirou realmente numa grande paixão que ele teve. Então, essas personagens, esses nomes, eles vão sempre aparecendo, tanto em Portugal quanto no Brasil, né? E não é assim que se trata da mesma personagem, é a mesma característica, a mesma técnica de falar da mulher, vai aparecer tanto lá quanto aqui, tá? Isso é técnica, isso é literatura. Um outro ponto aqui dos poemas, eles não são carregados de figuras de linguagem. Eles têm uma linguagem assim, mais arcaica, né? Uma linguagem que de repente para você, aluno aí de 15, 16 anos, para você é uma linguagem um pouco mais difícil, diferente, mas ela é uma linguagem que você precisa ter conhecimento também,
Então, qual que é a minha dica? Eu vou estudar um pouquinho de arcadismo, de barroco. Pega um dicionário mesmo, né? Um dicionário online ou de papel que você tiver. E não tenha vergonha de pesquisar as palavras, porque você precisa ter esse contato, tá? Literatura é assim, é a arte da palavra. Então, o meu escritor, ele vai usar dos artifícios que ele tem com a palavra. Então, ele vai usar a norma padrão, né? Que falam a norma culta. Ele vai usar uma linguagem mais formal, mas ele também pode usar um pouco da informalidade. Nós estamos falando de um período que, assim, não vai ter, assim, essas características de gírias, não vai ter internetês, não vai ter a linguagem atual, moderna. Então, é uma linguagem mais arcaica, que você tem que parar um pouquinho, pensar, procurar uma palavra. Mas, de qualquer forma, o meu escritor, ele precisa ter técnicas. E aqui você tem uma linguagem formal, uma linguagem padrão. No entanto, não é totalmente rebuscada igual era no barroco. O barroco usava muito o hipérbato, que a gente fala, né? Então, uma frase assim invertida, aí para você entender, nossa, mas peraí, eu não tô entendendo, né? A inversão das palavras, a inversão do sujeito, isso aí acontecia muito no barroco. No arcadismo já não vai acontecer tanto. Claro que tem uma figura de linguagem, né? Tem o hipérbato, tem metáfora, tem metonímia, é óbvio, né? Porque nós estamos falando de poema, de expressão de sentimentos, mas assim não é constante. A linguagem ela é um pouco assim mais voltada mesmo para contar a rotina simples da vida simples, pastoril, a vida no campo, ok? E esse amor também que vai permear os romances, né? Então o pastor que quer a sua amada. Eu lembrei hoje quando eu preparava aqui, né? O finalzinho aqui da nossa aula, da nossa live, né? Vocês devem conhecer uma canção que, assim, ela é mais antiga, mas ela acho que ela demonstra um pouquinho isso do Arcade, né? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter na vida simplesmente uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, né? É isso, essa canção, ela tem um pouco desse momento mesmo do arcadismo, né? Ela vai falar disso, eu quero o quê? Uma vida simples no campo. Mas, guarde isso, nesse momento aqui do arcadismo, essa vida simples, ela está relacionada à crítica da vida que o clero, a nobreza, o rei estavam tendo, ok? Isso em Portugal. E no Brasil, a gente entra com os Inconfidentes. Aqui o Brasil, ele tem as capitanias, Minas Gerais. Então, quando você começa a estudar um pouquinho assim mais da história e relacionar com a literatura, você começa a entender um pouco mais o pensamento do poeta, tá? Então aí para finalizar a nossa live, a gente vai falar então um pouquinho, deixa eu ver que horas são, a gente vai falar um pouquinho então de como que estava aqui no Brasil, tá? A gente falou muito do mundo, de Europa, de Portugal, e aí, e o Brasil, né? Os inconfidentes que o meu coordenador tanto fala. Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando comigo. Não? Então vamos lá. Bom, aqui no Brasil, o que está acontecendo? Minas, né? O foco no Brasil está em Minas, por conta das minas de ouro mesmo. Então, assim, você tem a extração de minas, você tem os pagamentos dos impostos e assim, tudo isso vai enriquecendo cada vez mais quem? A corte, certo? Nós estamos falando do Brasil no tempo da colônia, no tempo que o Brasil já tinha sido colonizado, obviamente, mas ele está crescendo, expandindo. E as nossas riquezas, né? As nossas riquezas naturais aqui no Brasil, principalmente o ouro, alimentando a nossa coroa, né? Eu falo nossa, né? Como o Brasil. E isso começa a trazer obviamente várias críticas e as revoltas. Quando começam com a derrama, isso daí acontece, às vezes aparece muito em vestibular também essa palavrinha, né? Que são os impostos forçados, aí começam várias revoluções e várias críticas, tá? Como eu falei anteriormente, a gente não vai ficar entrando muito em detalhes para também não cansar muito, mas você tem que ter esse entendimento aqui no Brasil, o que está acontecendo, né? E Tomás Antônio Gonzaga, ele vai escrever, aliás, tem aí
alguns críticos que falam que não, mas a maioria, inclusive, já analisou e diz que pertence a Tomás Antônio Gonzaga o episódio das cartas chilenas, que são poemas satíricos que estão indo contra o governador de Minas, no caso das capitanias de Minas, né? E essas cartas que elas são trocadas, são poemas assim trocados, falando mal desse contexto, falando mal desse governador, e ele vai ser acusado de ser o autor dessas cartas. Tomás Antônio Gonzaga, ele também vai ser perseguido, ele vai ser preso, ele vai ser mandado para Moçambique, né? Vai ser degradado. Mas assim, produziu muita coisa, deixou muita coisa, mas no fim ele acabou ficando por lá mesmo, né? Mas o tempo que ele passou aqui no Brasil, ele também teve esses ideais iluministas e revolucionários, certo? Tudo bem? Tem aqui um texto também que eu separei pra gente poder falar um pouquinho disso, que eu acho bem bacana, assim, pra gente já ir encerrando, né? E você ter uma ideia melhor de quem é que a gente tá falando, ok? Perguntas, vamos lá. Falem comigo. A obra é um jogo de disfarces. Fanfarrão Minésio é o pseudônimo do governador. Chilenas equivale a mineiras. Santiago, de onde são assinadas, equivale a Vila Rica. O autor das cartas é identificado como Critilo e seu destinatário como Doroteu. Observe a ironia com que Critilo descreve o comportamento hipócrita do governador que se finge de religioso para ganhar a simpatia dos devotos. Aquele Doroteu que não é santo, mas quer fingir-se santo a outros homens, pratica muito mais do que pratica quem segue os sãos caminhos da verdade. Mal se põe nas igrejas de joelho, abre os braços em cruz, a terra beija, entorta o seu pescoço, fecha os olhos, faz que chora, suspira, fere o peito e executa outras muitas macaquices, estando em parte onde o mundo as veja. Então, olha só, independente de realmente ser ele o autor ou não, porque existe aí uma linha, né, de pensamento que... Porque essas cartas, elas não tinham realmente a autoria, né? Então, assim, são estudos que levam a crer que as cartas realmente foram escritas por ele. Mas aqui já mostra um pouquinho aqui dessa perplexidade, né, dessa crítica ao que estava acontecendo aqui no país, ok? Bom, os Inconfidentes, né, no caso aqui, a gente está falando muito deles hoje, né? Um que ficou extremamente conhecido e que pagou o pato mesmo é o Tiradentes. De todos os Inconfidentes, todos que se revoltaram, que na verdade assim, a Inconfidência Mineira, ela foi uma revolta, mas ela não chegou a se concretizar de fato, não chegou às vias de fato, porque ela foi descoberta, ela foi denunciada, os homens foram presos, e aí Tiradentes, né, ele acabou ficando 2 anos preso, e ele mesmo que acabou pagando a conta. Então ele foi enforcado, a rainha, a dona Maria Louca, né, que diz e mandou enforcar, mandou esquartejar os pedaços todos assim, sabe, expostos mesmo, e a cabeça para servir mesmo de exemplo, para que não houvessem mais manifestações e não fossem mais contra a corte, né? Mas por que está indo esse movimento contra? Os ideais que vieram da Europa, da Revolução Francesa, dos direitos, da igualdade, e chega dessa figura do rei. E quem que nós tínhamos aqui no país? A figura do rei, né? Tem uma novela aí sendo reprisada que fala um pouco desse período aí, tá? Eu já dei algumas dicas aí, tá bom? Né? Quem que tá falando aqui? A revolta de burgueses? Sim, nós temos aí. Eu falei no comecinho lá sobre isso, né? Henrique, muito bem. Olha, tudo bem? A revolta de burgueses nobres de Minas Gerais. Exatamente. Então, essa burguesia que queria realmente ter voz, não é necessariamente assim tomar o poder, mas ela queria ter voz também. Ela queria também poder ter os seus direitos, porque eles não tinham. Então, é essa mesma burguesia que vai começar com essa voz ativa frente aí às revoluções, tanto na Europa quanto no Brasil. E os Inconfidentes fazem parte dessa burguesia. Certo? Coordenador, a aula é de literatura, tá? A história é um panorama, tá bom? A gente vai fazer uma double live histórica.
Deixa eu ver aqui como é que tá meu tempo, né? A gente tem que ficar atento porque live são 50 minutos, né? Passa rapidinho, né? Só a gente já tá finalizando, tá bom? Então, Tomás Antônio Gonzaga já falei, Cláudio Manuel da Costa já falei, que são os nossos ícones no Brasil. Tem mais dois, que é o Basílio da Gama com Uruguai, tá? Não é Uruguai não, de 1769, que também é um poema épico. E aí você faz algumas comparações com a epopeia dos Lusíadas de Camões, mas tem algumas diferenças, porque aqui no caso do Uruguai vai entrar a figura realmente do índio, a figura da população mesmo do Brasil, né? Começa aí um esboço daquilo que é a nossa formação nacional, que depois a gente vai ver no romantismo com José de Alencar, tá? E você também tem também o Frei Santa Rita Durão com a obra Caramuru, certo? Então, esses dois, eles já vão falar um pouquinho mais aqui das características do povo, do povo nativo. Porque quando o Brasil foi colonizado, quem estava aqui, né? Os índios. E aí você começa a vir toda uma população de Portugal, o Brasil começa a ser povoado. Depois você tem a figura dos africanos, você tem os escravos, e aí você tem tudo isso que se formou o nosso país, né? E a literatura acompanha tudo isso. Eu acho que de tudo que eu falei aqui, o mais importante é que você entenda que a literatura ela está agregada com contexto histórico, com contexto político, econômico de um lugar, de um país, de uma época, porque os seus escritores, eles vivenciam isso, eles se inspiram nisso para escrever, tá? Mas, abrindo um parênteses, você tem também a Cecília Meirelles, por exemplo. A Cecília Meirelles já em 1953, na modernidade, já no movimento chamado modernista, ela vai escrever um livro falando sobre toda essa história da Inconfidência, né, dos Inconfidentes. E esse livro, ele está na lista do vestibular da FUVEST Unicamp. Então, leia O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, tá certo? Ela escreveu em 53, mas ela estudou sobre o arcadismo, ela estudou sobre o barroco, ela estudou sobre os inconfidentes, sobre todos esses escritores, para ela poder escrever uma obra que fale daquela época. Mas quando você vai analisar, com certeza tem características da época que ela escreveu, de 1950, né? Ela escreveu em 53, tá bom? Então, literatura é isso. As obras, elas conversam, elas se conversam, e elas estão relacionadas ao tempo, à época, tudo bem? O arcadismo, ele faz um retorno lá da antiguidade clássica. Por que é Árcade, né? Da Arcádia, que era um lugar na Grécia Antiga mesmo. Por isso que é arcadismo, certo? Falei isso lá no comecinho da live, para quem tá chegando agora, que eu já dei tanta informação e a gente vai retomando um pouquinho, tá bom? Então é isso, tá? Por último, para encerrar mesmo, as dicas. Ai, Pro, eu quero saber mais. O que eu posso fazer? O que eu posso ler? Tem filmes, tem vídeos, tem várias coisas que eu separei aqui para vocês, que tá no material didático também de vocês, de língua portuguesa, né? O filme Bocage, O Triunfo do Amor. Esse filme é de 1997, é uma parceria Brasil e Portugal, tá? Então, Bocage, O Triunfo do Amor, é um filme que tem toda aí a história desse autor português, tá? Esse é um dos filmes. Você tem músicas, você tem... Peraí, tem várias coisas aqui que eu separei para vocês. Ó, vídeos. Danton, O Processo da Revolução. Esse daí é muito bom. O filme, esse eu assisti. Ligações Perigosas. Você tem Casanova e a Revolução. Você tem o filme Amadeus, A Missão, Os Inconfidentes de Joaquim Pedro de Andrade, viu, coordenador? Chica da Silva, que inclusive teve novela também. Chico Rei, são filmes, né? São vídeos, e o próprio vídeo Tiradentes. Vai falar não só desse período histórico, como do próprio, esse momento literário também, tá bom? Livros, né? Porque sempre também acaba virando um filme. Então, As Relações Perigosas, O Príncipe e o Mendigo, Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é um grande clássico, inclusive também já virou novela, tá? Não faz muito tempo, não. As Viagens de Gulliver,
o livro Romanceiro da Inconfidência, que eu citei aqui, né? Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, que também é um clássico e que sempre aparece em vestibular. Um outro livro aqui, Os Poemas de Cláudio Manuel da Costa, O Iluminismo e os Reis Filósofos, tá? São livros. Música, Mozart, né? Amadeus Mozart, sempre, né? E aí você tem pesquisas do Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, são os filósofos iluministas, né? E o Rousseau, ele falava algo assim pra gente encerrar a nossa live, que os homens nascem bons, a sociedade os corrompe. Então, dentro desse pensamento que os homens nascem bons e a sociedade os corrompe, é que os nossos escritores árcades, quando eu falo nossos, né, literatura mundial, começaram a pensar mais, a refletir, a criticar e ir atrás dos seus direitos. Nós falamos hoje sobre os direitos universais, o direito do homem, né? E eu quero terminar falando sobre isso também, tá bom? Então, você, aluno, você tem direito ao ensino, à educação, à escola, isso é um direito seu, né? E nós, professores, também temos os nossos direitos e temos os nossos deveres. E essa live aqui é algo que é aberto para que você é aluno, ex-aluno, para você que é da coordenação, professor, para que vocês também nos ajudem aí a fazer valer esse direito ao ensino e à educação para os nossos alunos. Porque a gente só está fazendo isso porque nós acreditamos mesmo no ensino, na educação, e eu acredito muito mais, né, ainda na literatura também, que a literatura também é um instrumento de revolução, ok? É isso, tudo bem? Querem perguntar, falar? Estou me despedindo. Oi, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda. Coordenação Live Literatura Multidisciplinar. Pois é, e dá um trabalhão, viu, coordenador? Né? Você vai me enforcar, não, né? Gente, muito obrigada, Gustavo, Nath, ficaram comigo até aqui, né? Foi um prazer. Vai lá no canal, tá? Já tá tudo lá no canal do YouTube. Live Literatura Kátia Giovana Lima. Todas as lives até agora estão lá. Todas as lives, aulas, tudo isso, tá tudo lá. Tá bom? Essa daqui vai estar lá daqui a pouquinho, tá? Beijos. Foi muito bom, né? Faça valer o seu direito, ok? Você tem o direito à educação, direito à vida. E é isso aí. Beijos.